Olá, visionários! Estamos de volta a mais um Princípios Milenares. Hoje a gente vai falar sobre o princípio da generosidade. Sejam muito bem-vindos. Quero começar esse princípio com uma pergunta para você. Se Deus colocasse na tua mão tudo aquilo que você sempre sonhou, tudo aquilo que você sempre quis conquistar na tua vida, e se Deus te desse tudo isso, você encontraria a paz? Você estaria satisfeito ou queria muito mais? Não é? Pense como vivemos nessa sociedade onde a informação ela é tão rápida e tão imprecisa e que às vezes a gente não traz isso para o nosso lado tão bom, né? Algumas mensagens, algumas informações nos levam para um lado um pouco temeroso da nossa vida, por isso que as pessoas são tão ansiosas, né? Esse fato me faz refletir um tanto de que será que a gente vai conquistar tudo aquilo que Deus permite que nós temos? Será que Deus não está preparando o nosso caráter para que isso seja verdade na nossa vida, para que essa conquista seja de alguma forma mais precisa? Para que a gente não se perca nisso, né? Tanta gente que tem muito e perde para o ego, né? Então, pensando nisso, talvez o grande problema nunca foi falta de recursos, e sim a quantidade de ego que tem em você. Talvez exista uma pobreza tão grande que ela não pode ser resolvida só com dinheiro, ou uma riqueza tão grande que ela te prende a isso, né? Uma riqueza que vai te aprisionar e não te libertar. E é justamente isso que eu quero conversar com você hoje. Qual que é o maior engano sobre prosperidade que você já ouviu, né? Quase todas as pessoas acreditam que o dinheiro resolve todos os problemas da tua vida, não é? Ou, muito pelo contrário, a falta dele, né? A falta do dinheiro ocasiona muitos problemas, a falta de tempo, a falta de recursos, a falta de oportunidade, a falta de reconhecimento, né? Falta de gente boa para trabalhar. Quantas vezes eu já escutei isso, né? Quantas vezes? Qual que é o problema das empresas hoje? Falta de gente boa para trabalhar, né? E principalmente falta de saúde, né? Aonde está ancorada a sua prosperidade? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que Deus raramente tratou a falta como o verdadeiro problema do homem, né? No Éden não faltava absolutamente nada. Mesmo assim, o homem caiu. Em Israel, quando Israel saiu do Egito, o povo de Deus caminhou com o povo, e ali a presença de milagres era constante, né? Não tinha falta de nada, e mesmo assim o povo murmurava. Salomão recebeu uma sabedoria extrema, nunca ninguém foi tão rico e nem tão sábio no mundo, e mesmo assim caiu, não teve um fim bom, não é? Permitiu que seu coração fosse dividido entre Deus e os outros deuses, né? Judas caminhou ao lado de Cristo, foi um dos apóstolos de Cristo, e mesmo assim vendeu o mestre. Então nunca vai ser falta de recursos, nunca vai ser falta de oportunidade, nunca vai ser falta de reconhecimento. É algo que a gente traz dentro do nosso coração. Isso sim é o maior engano sobre prosperidade, não é? A gente não precisa ir buscar recursos, essas coisas que a gente tanto procura na vida, elas não serão dadas por mordomia, assim que o coração for grato. Então toda a gratidão que a gente tem sobre aqueles recursos, aquelas coisas que a gente tem, ou aquela família que a gente tem, aquelas pessoas que a gente lidera, as pessoas que a gente tem conexão, isso sim faz parte da nossa prosperidade, e quanto mais a gente é grato por essas questões, muito mais nos é dado, né? Em Mateus 6, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 6, fala muito claro isso. Aonde estiver o seu coração,
Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Então, é um ensino praticamente financeiro. É como você cuidar, é quem governa o teu coração. É esse governo que vai atender aos seus recursos ou não. Depende de quem cuida do teu coração, quem está lá, certo? E falando em generosidade, que é o tema do nosso vídeo de hoje, precisamos entender que a generosidade ela não vai começar pelo bolso. Ela não começa no bolso, ela não começa atingindo o teu financeiro diretamente. Ela vai atingir principalmente o teu coração, né? O teu coração precisa ser generoso. Hoje em dia as pessoas elas são generosas por conveniência, não é mesmo? Quantas pessoas a gente conhece que faz uma doação, faz algo para alguém carente, mas tira proveito disso, né? Filma, posta nas redes sociais como se aquilo fosse uma troca por aquilo que ele fez, né? E é exatamente isso que a Bíblia condena. Se a gente for voltar àquilo que realmente faz parte do que Deus quer para a nossa vida, essa compreensão de generosidade ela fica limitada, não é verdade? E quando a gente observa todas as ordens que Deus dá pelas Escrituras, a gente entende que cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Isso faz parte do aconselhamento de Deus para a igreja, né? Então, se você perceber que essa entrega ela precisa ser de generosidade. Por exemplo, Abraão, quando entregou Isaac, ele entregou a confiança em Deus. Ele teve a confiança de que Deus estava pedindo aquilo que Deus tinha dado, nada mais que aquilo, não é? Abraão teve um filho, mesmo que a esposa tivesse o ventre seco, né? O ventre fechado, e ele entregou esse filho da promessa como um cordeiro, né? Remetendo a Jesus, né? Então a gente pensa que essa passagem bíblica do Antigo Testamento leva para a cruz, né? E Zaqueu, quando ele quis devolver tudo aquilo que ele tinha roubado, como uma pessoa que cobrava tributos do próprio povo judeu, ele encontrou primeiro a Cristo e depois essa vontade de ser generoso brotou no coração. Então nada que você faça generosamente sem a presença de Cristo no teu coração vai fazer efeito para Deus. A generosidade, ela depende de Deus estar contigo, de Deus direcionar essa generosidade dentro do teu coração. Primeiro, Deus vai te gerar uma identidade de cristão, de filho de Deus, para depois essa generosidade valer a pena. Tá? Então, sempre vai começar essa mudança, ela não vai começar pelo patrimônio, ela sempre vai começar pela identidade da pessoa. A generosidade, ela nem sempre vem acompanhada de uma boa educação financeira. Normalmente, quando a gente pega a visão de mordomia, de ser mordomo de tudo aquilo que Deus proporciona à nossa posse, você não precisa ter tanto conhecimento técnico financeiro para entender que aquilo não é teu e que você precisa cuidar daquilo da melhor maneira possível, né? Então, antes de tudo, essa finança, todo esse tesouro, tudo aquilo que Deus proporcionou para a tua vida, ela é de Deus. E você só tem a posse por um momento. Só tem o uso aqui nessa terra. Tá? Então, como agir com mordomia, trazendo isso para dentro da generosidade? Se você entender que nenhum dos princípios funciona sozinho, ele sempre está atrelado a algum outro princípio, você vai entender que a generosidade ela sempre estará atrelada a algum outro princípio. Né? O caso que a gente está falando aqui, no princípio mordomia. Né? Você vai ser generoso com aquilo que Deus proporciona na tua mão, na tua posse. Você não é proprietário absoluto dessas posses, você só administra com mordomia. Tá bom?
Aqui, nesse momento, quando você faz essa gestão entre o que Deus proporciona para a tua vida e a devolutiva disso por meio da sua generosidade, é onde os princípios se encontram, né? Se você pensar dessa forma, é Deus formando o teu caráter, né? É Deus formando a pessoa que Ele quer que você seja, não é? Por quê? Porque mesmo Deus sendo dono de todo o ouro e prata, Ele vai fazer de você uma pessoa com uma generosidade gerada pelo conhecimento que você tem da palavra e do andar com Deus, ter Jesus no coração. Então, tudo aquilo que você pensa que vai fazer diferença para a tua prosperidade, ela depende da tua conexão com Deus. Por quê? Porque isso trará para você alguns pilares de princípios para você ser generoso com mordomia. Não é? O próprio dízimo, a entrega de dízimo, ela é algo que você obtém de Deus a posse e devolve para Deus, né, a princípio, os princípios como forma de agradecimento por tudo aquilo que Deus proporciona para a tua vida. Né? Então, sempre que você tiver essa expectativa de prosperidade, você precisa entender que Deus está mais interessado em formar o teu caráter para depois você receber os seus recursos, para depois Deus te dar a posse dos recursos. Então precisa ter uma identidade, mesmo porque Deus não vai multiplicar o caos. Não é? Se você não consegue ser bom com centavos, você nunca vai ser bom com 1 milhão. Então, por isso que Deus ele vai multiplicar a partir daquilo que você tem. Né? Lembra dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos? Ele multiplica aquilo que você tem, não é? Então, para você entender o quanto é importante o princípio de generosidade, existem muitas passagens na Bíblia que falam a respeito disso, né? Abraão, quando oferece Isaac, né? Esse desprendimento de tudo aquilo que é terreno, apesar de Isaac ser o filho da promessa, como Deus tinha prometido para ele, ele confiou em Deus e sabia que assim seria, né? Por ter confiança em Deus. Tá? Tem o caso da viúva de Sarepta, que tinha a última refeição para ela e para o filho, né? E aí vem o profeta e fala para ela, não, faça um bolo para mim primeiro. E aí nunca mais faltou para essa viúva, né? Então, só para você entender que quando a gente encontra pessoas dispostas a ser generosas, isso reflete tanto na pessoa, que é a generosa, quanto a pessoa que está ali recebendo a generosidade, né? Então, isso forma os caráteres daquela pessoa em que Deus quer formar. Esse é a busca do propósito tão sonhado. Então, se você sonha em ter algum propósito para a tua vida, começa com a generosidade, você vai ver que tudo mais vai ser acrescentado a partir do momento em que você passa a ser generoso de coração, né? A generosidade, ela sempre vai ser uma estratégia para que Deus faça de você aquilo que Ele quer e não aquilo que você pensa ser, tá? Você vai ser sempre instrumento através do qual Deus vai moldar o teu caráter para que você atinja as pessoas, para que você seja aquilo que Deus tem de propósito para a tua vida, tá? E aí vamos falar sobre a maior generosidade, a maior prova de generosidade da história, né? Deus deu o seu Filho para que ele viesse de maneira humana, para que fosse sacrificado pelo pecado de todos nós. Então, não existe amor maior do que esse, né? João fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O primeiro movimento sempre vai partir de Deus. Ele não ama porque recebeu, ele dá porque ele ama,
Ele nos ama. Então essa diferença entre receber para amar e amar sem receber é a diferença fundamental para Deus ser quem Ele é na nossa vida, de tudo que Ele ocupa de espaço dentro de nós. E a gente precisa entender que usar essa generosidade é nada mais, nada menos do que provar do caráter de Deus. Deus, Ele usa essa generosidade por amor às pessoas. E quando a gente compreende esse nível de amor, esse nível de generosidade, ele não significa só entregar algum recurso teu. Ele significa se doar. Ele significa refletir o caráter de Deus. É exatamente aí que mudam as coisas, né? Então, pensando nisso, qual que é a aplicação hoje desse princípio tão importante? Hoje Deus não pergunta para você o quanto você tem na tua conta, mas Ele pergunta quanto espaço que você tem dado a Ele dentro de você, dentro do teu coração. Lembra? Onde está o teu coração é onde vai estar o teu tesouro. Então presta atenção em quanto Deus ocupa esse coração, né? Talvez a pergunta não é quanto você consegue guardar, mas aquilo que Deus colocou em suas mãos para que realmente você cumprisse o seu propósito, não é? Quanto o seu conhecimento tem sido compartilhado com pessoas, você tem ensinado aquilo que é teu. Eu conheço pessoas que falam assim, mas ninguém vai fazer como eu faço e não tem pessoas capacitadas para fazer o que eu faço. Você já tentou ensinar alguém? Você já tentou ser generoso com alguém ou pegou alguém que começou lá, está começando na profissão e ensinou essa pessoa a ser quem você é hoje? Afinal de contas, você sendo generoso com o teu conhecimento, vai trazer muito mais conhecimento. É o conhecimento que é transformado em sabedoria a partir do momento em que você multiplica ele, que você usa para ensinar. Todo o conhecimento que você tem, ele é transformado em sabedoria a partir do momento em que você ensina. Não é? Quantos aqui já não aprendeu mais ensinando do que lendo? Não é verdade? Então, esse conhecimento, ele precisa ser compartilhado, né? O teu tempo também precisa ser compartilhado. Como que você tem servido pessoas, né? Quanto tempo você gastou servindo pessoas essa semana? Essa é a grande pergunta, né? Maior é aquele que serve, já diz a palavra de Deus, né? A sua empresa, ela tem produzido o quê? Só lucro? Ou ela tem mudado a vida de pessoas, dos colaboradores ou dos seus clientes? Como que você tem transformado a vida deles? Ou a sua empresa é somente para gerar lucro? Precisa pensar em qual é o propósito da tua empresa também, não é? Tem empresas que a gente conhece que ela só produz lucro, ela nem tem colaboradores, né? Ela só produz lucro. E a sua liderança, o que ela tem devolvido para as pessoas como forma de generosidade? A sua liderança, ela é também propósito de Deus. Ela é algo, um dom que Deus permite que você tenha. Então precisa usá-lo com sabedoria, né? A sua liderança tem gerado resultados ou ela tem gerado somente resultados ou ela tem gerado transformação na vida dos seus colaboradores? Essa é uma grande pergunta. A sua prosperidade, ela tem alcançado outras famílias ou ela tem alcançado só o teu conforto, o conforto da tua família? Então, isso é um princípio de generosidade. Essas perguntas, ela revela muito mais sobre maturidade espiritual do que qualquer patrimônio que você possa ter acumulado. E essa maturidade espiritual é o que te traz mais próximo de Deus e mais próximo da tua prosperidade. Não é? Então precisa ser generoso com o teu tempo,
com os teus conhecimentos, né? Com tudo aquilo que Deus tem permitido que você tenha. E continuando, na verdade, nós estamos aqui falando sobre algo um pouco mais profundo do que somente generosidade. A gente está falando sobre liberdade, o quanto você é livre do dinheiro, né? Porque existem duas formas de você lidar com dinheiro. Ou você é servo do dinheiro, ou você tem a posse do dinheiro e utiliza esse dinheiro de uma forma livre, que ele não te prende, ele não é uma prisão para a tua vida. Então, somente com o coração livre dessa prisão é que você consegue ser generoso, né? Deus só vai entregar para você tudo aquilo que você pede se você for generoso. E para ser generoso, você não pode ter apego ao dinheiro. Quem tem apego ao dinheiro serve a outros deuses e não ao Senhor dos Exércitos. E é justamente aqui que as pessoas começam a interromper sua caminhada com Deus. Ela perde a sua identidade. Por quê? Porque o ego toma conta. Aconteceu com Salomão, homem de Deus, homem levantado por Deus, filho de Davi, né? E mesmo assim, ele teve um ego tão grande que se perdeu no caminho, né? Se afastou de Deus, não cumpriu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, não é verdade? E você, essa aproximação com Deus, ela impede de você ser escravizado pela perda, pela escassez. Então, toda vez que você tem essa proximidade com Deus tão afiada, tão junto, caminhar junto, menos você tem o medo de perder, o medo da escassez. Então, precisa confiar verdadeiramente os seus passos a Deus para que isso não se transforme num fantasma na sua vida. Certo? E essas estratégias de gestão, elas têm que permitir que você entenda que todo o princípio da mordomia, ela está ligada com o princípio da generosidade. Então, sem isso, você não consegue uma prosperidade em Deus. Você pode ter uma riqueza, mas não uma prosperidade na tua vida. E para isso, a gente tem a mentoria Princípios, que vai trazer para você princípios milenares que trazem o caráter de Deus para a tua vida. Quais são as características que Deus quer que você aprenda para levar isso tanto para a sua família, como para os seus negócios, e a partir do momento em que você adquire princípios, você torna a sua caminhada mais fácil, mais tranquila. E o princípio mordomia, ele conversa com o princípio generosidade tão intimamente que você consegue enxergar características que as pessoas não têm e você precisa desenvolver na tua vida para que tudo flua melhor na tua vida. Tá? Esse vídeo não vai encerrar esse assunto, a gente continua ele dentro da nossa mentoria Princípios Milenares. E isso realmente muda a forma como vivemos, como a gente interpreta todo a prosperidade que Deus quer para a tua vida, todo o propósito que Deus quer colocar para você. E, na verdade, esse vídeo ele vai abrir só uma porta, ele vai te deixar cada vez mais curioso para entender por que algumas pessoas, mesmo vivendo com alguns princípios, parecem perder a capacidade de enxergar as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus, ela precisa ter clareza. Porque a todo momento a gente recebe um milagre de Deus, a gente recebe um livramento de Deus e a gente não consegue ter essa clareza. E essa clareza, ela é trazida para a nossa vida pela generosidade e o princípio gratidão. Né? Então, ser grato todos os dias e ter a generosidade de tratar os filhos de Deus como seus irmãos, isso faz total diferença. Isso vai trazer para você um
pouco mais de clareza de tanta coisa que Deus tem feito para a tua vida. Seja grato, mas também seja generoso por tudo aquilo que Deus tem proporcionado na tua vida. Seja generoso com a tua família, com as pessoas que trabalham com você, né? Seja generoso em conhecimento, em apoio, financeiramente, ou mesmo movido para ouvir alguma súplica, alguma questão que o teu irmão tenha, né? Talvez você descubra que tanto a gratidão como a generosidade, elas são respostas às bênçãos que Deus tem feito na tua vida, não é? E quando a gente não tem clareza, a gente não tem essa visão de tudo. Precisa ter um tempo de contemplação, não é? Mesmo Deus sendo Deus, no 7º dia ele parou para contemplar a sua obra. Isso significa que a gente também precisa ter a gratidão, a generosidade de parar um pouco o que a gente está fazendo e contemplar tudo aquilo que Deus tem feito para a nossa vida. Essa contemplação, ela é algo que precisa ser desfrutada, não pode ser esquecida, porque isso traz as nuvens para os nossos objetivos e aí a gente não tem clareza. Seja grato, seja generoso e contemple as obras de Deus na tua vida. Meu nome é Marcelo Tanaka, esse é mais um vídeo dos princípios. Aguardo você na próxima semana. Curta, compartilhe esse vídeo, mande para alguém que está precisando escutar essa palavra. Segue a gente lá no Instagram. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua semana.